E agora, José, segundo bloco, agora com as metas do PNE, as estratégias, né, para se atingir as metas do PNE. Bom, recentemente nós fizemos um primeiro programa em que nós falamos, de modo geral, das 20 metas do PNE. Né? Você pode consultar, inclusive, no YouTube, né? Tem aí as 20 metas do PNE em um de nossos programas. Agora, as 20 metas estão estabelecidas de acordo com a legislação, publicado no Diário Oficial da União, muito bem. Agora, como atingir essas metas? Então, a própria legislação, ela prevê as estratégias da meta, né, que é o como chegar nessa meta geral. Então, existem lá, sei lá, 10, 17, depende muito da meta, mas tem as submetas que seriam como, né, chegar lá. A primeira meta, ela fala sobre educação infantil. Então diz, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. Bom, lembrando que o término da vigência agora é em 2020, né? Atualmente, dados de 2012, né, do próprio IBGE, diz que 82,2% das crianças de 4 a 5 anos estão na escola. Para 2016, a meta é chegar a 100%. Né? Bom, as estratégias da meta. Como chegar nessas estratégias? Primeiro, as metas de expansão. Diz o seguinte: definir em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. Bom, isso perpassa pela política nacional, né? Claro, novamente nós caímos nas questões políticas. No fosso da política. Porque depende do Estado, depende do município, né? Depende da União, né? E aí o grande problema, o que a gente vê na prática acontecer é que o governo municipal é do partido A, o governo estadual é do partido B. E a União do partido C. Aí os três não se conversam por questões puramente partidárias. Exatamente. E quem perde com isso? População. A própria população. Então, veja bem, nós estamos em 2014. 2020 termina a vigência. Não, nós temos apenas 2 anos, que é 2016. Aliás, 2016, desculpa, 2 não tem anos nada a ver até. Para atingir 100%. Não vai funcionar. Não, mas você é pessimista. Não, não sou pessimista, não, sou realista. O PNL levou 4 anos para sair do papel. Agora você acha que Estado, município e União vão se entender em 2 anos para cumprir a meta? Não vai cumprir. Não vai cumprir. E nós temos eleições agora também, que já ajuda a mudar tudo. Sim, o que esse ano já tem um problema, né? Que é o ano de eleição. Então, é uma meta que está fadada ao insucesso, né? Agora, vamos ver quando começar os debates, as entrevistas, porque os candidatos, eles têm que ter isso daqui na ponta da língua. Dentro do seu plano de governo, tem que ter isso na ponta da língua. Eles vão passar batido nisso aí, você vai ver. Aliás, não é que vão passar batido, eles vão prometer mundos e fundos, como sempre fazem. Mas acho que em 2 anos... Alguém vai lembrar que a meta tem que ser cumprida, essa meta tem que ser cumprida em 2 anos? Até 2016? Provavelmente não. Né? E quem é que vai botar a mão nessa cumbuca? Né? Para valer. Bom, e desculpa tem bastante, né? Desculpa tem bastante. Em seguida, combate à desigualdade. Garantir que ao final da vigência deste PNE seja inferior a 10% a diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 anos, oriundas
do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. Então, atualmente, a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na escola, que é a diferença entre as crianças de famílias 20% mais ricas e 20% mais pobres, atualmente é de 28,6%. A meta para 2022 é de 10%. Será? É complicado, hein? Se a gente for pegar desde 2002, em 2002 o total era de 22,4%. Né? Em 2012, esse índice foi para 28,6%. Quer dizer, aumentou, né? A diferença aumentou? Aumentou a diferença. Aumentou a diferença por quê? Ficaram mais ricos ou ficaram mais pobres? São dois extremos. Se um lado anda, aumenta. Sim. Se o outro lado andar também, aumenta. Sim. Segundo os dados do governo federal, é que houve o aumento da classe média, né? Houve um enriquecimento. Os programas, por exemplo, como o Bolsa Família, as bolsas, elas tiraram muita gente da miséria e que, portanto, houve a diminuição da pobreza. Sim. Então, dentro das metas, é isso que nós temos. Em seguida vem a demanda. Realizar periodicamente em regime de colaboração, novamente o regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. Mais uma vez você tem o problema dos partidos se entenderem, né? Aí, né? Não tem jeito. Um regime de colaboração entre Estado, município e federação. Segundo o levantamento feito aqui pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, como o Estado não consegue oferecer vaga suficiente para atender a demanda, a lista de espera por vagas em creches é muito grande. Enorme. Os dados ainda não são suficientemente conhecidos ou não estão adequadamente organizados com a abrangência nacional. Muitos municípios têm trabalhado no levantamento e na apuração desses dados, o que tem permitido conhecer o perfil dessas crianças que aguardam a lista de espera e estabelecer critérios para priorizar o atendimento aos que mais necessitam, uma vez que não tem vaga, né, para todos. O desafio é construir um sistema e uma metodologia para apurar com rigor a demanda nacional, o que permitirá a orientação dos investimentos e as políticas municipais de atendimento. O que acontece é que muitas vezes os dados eles são maquiados. Exato. Né? Por quê? Porque quanto menos eu precisar fazer, melhor. Na verdade não há interesse em resolver essa situação. Né? Porque, olha, não sei, não existe o sistema não funciona, ninguém sabe quantos são, não há um levantamento rigoroso, efetivo, algo que realmente possa ter confiança nos dados, e também não é nada feito para resolver. Percebe que a situação perdura, ela já existe há muito tempo. A situação não é de hoje. Foi abordada no PNE e foi colocado um prazo. Só que a gente não vê movimentação nenhuma para a solução do problema. Né? Vamos ver uns debates aí que vão acontecer agora na época da eleição, e eles vão falar a respeito disso. Né? Ou se vão continuar prometendo mundos e fundos, ponte para isso, viaduto para aquilo, que mais? Mais um monte de coisa que a turma promete, né, e nunca sai da promessa. Né? Vai ser mais uma promessa de campanha, será? Vamos ver, né? A gente espera que com a comunidade participando do debate, possa cobrar realmente. Mas é que tá, né, Guedes? Quem é que conhece? Mas é que tá, qual é o nosso papel? Só o professor. Não, mas o que nós estamos fazendo aqui?
nós estamos fazendo aqui. A gente está ajudando de alguma forma. De alguma forma, talvez colocando aí farofa, né? Colocando farofa não, colocando farinha no ventilador de alguém, né? Quem sabe? Alguém, deixa eu ver isso aí, vou perguntar lá pro meu candidato, vou querer saber. Claro, ué. A nossa é um direito que deve ser feito, né? A nossa função aqui é essa, né? Ajudar a divulgar isso para que mais pessoas possam entrar e cobrar dos seus candidatos isso. Em seguida, item 1.4, consulta pública de demanda. Estabelecer no primeiro ano de vigência do PNE, ou seja, 2014, normas, procedimentos e prazos para a definição de mecanismos de consulta pública de demanda das famílias por creches. Bom, 2014 acaba agora em dezembro, se alguém não sabe, né? Agora, claro, a gente precisa que essa consulta seja normatizada. Né? Tem que ter critérios e métodos bem definidos para que todos possam seguir, porque senão cai no que a gente falou antes. Cada um faz de um jeito. Faz de um jeito, exato. Né? E essa bagunça nos dados, você nunca sabe onde tem vaga, onde não tem vaga. O sistema não é simples, mas como é feito no INPS, por exemplo. INSS, desculpa. Você quer agendar, não tem vaga nessa agência, mas tem outra. O próprio sistema te diz, em tal lugar perto de onde você mora, tem esse local. Você pode debandar para esse ou aquele lugar. Marcar consulta. Então, o sistema da creche seria parecido. Você entra na internet, né? Pesquisa lá para o local as creches que você tem perto de você. E quais são as vagas disponíveis em cada uma delas. Só que a gente não está vendo nada sendo feito a respeito, né? Pelo menos não divulgado. Se eu fosse candidato e tivesse alguma coisa desse tipo para divulgar, logicamente estaria divulgando. Bom, em seguida fala sobre a rede física. Expansão da rede física, né? Manter a construção de novas creches. Manter e ampliar em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física das escolas públicas de educação infantil. Sem prazo. Ou até o término do PNE. Não, está dentro da meta maior, a meta primeiro, está dentro do decênio. Sim, está dentro dessa meta. Né? A questão é estabelecer programas que possam permitir isso, como, por exemplo, a pró-infância, né, e política de estados de financiamento para a construção de creches. Você sabe o que vai acontecer? Agora, são os malditos convênios que vão acontecer. Agora, o grande problema aí, Marco, por exemplo, você pega uma cidade grande como Guarulhos, tá, que está dentro da região metropolitana de São Paulo. Você tem a criação de escolas de educação infantil e de creche que não tem parque. Né? Por exemplo, então, peraí, como é que você quer garantir a qualidade da educação infantil, que é uma etapa fundamental do desenvolvimento da criança, sem o parque? O parque não é apenas para lazer e para brincadeira, ele tem um objetivo pedagógico. Mas é uma coisa que eu até desconheço. Né? Existe normatização para isso? Existem normas para a criação de creche? Quais são essas normas? Então, lá está explícito a exigência da construção do parquinho para as crianças? O Conselho Nacional de Educação tem esses critérios bem claros e definidos, só que muitas vezes o gestor público ele negligencia isso. Mas se você pegar, por exemplo, o PCN da educação infantil, que agora me fugiu o nome, os referenciais curriculares da educação infantil. Lá está muito claro, lá está explícito, está escrito isso. Essa questão, não do lazer, mas essa questão do objetivo das brincadeiras e dos brinquedos, do desenvolvimento da criança. Também. E aí é claro que isso vai entrar necessariamente na construção dos parques. E o que eu vejo são muitos diretores, professores de escolas de educação infantil que não têm esses parques e que já cobraram do poder público, né? E o poder público já disse com todas as letras que não vai construir. Porque não existe uma famosa lei que chamada de responsabilidade educacional. O camarada não faz e ninguém. Aliás,
Ninguém, não, né? Teria jeito de ser feito, sim. Ninguém obriga o cidadão a fazer. Porque não existe lei que obrigue. E muitas vezes a própria comunidade não cobra, né? Sim, seria o caso da comunidade cobrar, porque é o seu filho que está lá, né? Você quer melhor do que a comunidade cobrando? Bater lá na porta da prefeitura e falar, vai fazer ou não vai? Com certeza eles iriam sair correndo e fazendo. Vamos lá, avaliação. Implantar até o segundo ano de vigência deste PNE, ou seja, até 2015, a avaliação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, que é uma coisa que tem que ser... Que ainda não existe. Né? Aí cabe ao Conselho Nacional de Educação definir isso, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos e a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. Então, olha o tamanho da encrenca. É um trabalho hercúleo. Que o Conselho Nacional de Educação tem pela frente. Os educadores, né, os professores, e os políticos. Membros, né, olha o tamanho da encrenca que é trabalhar com isso. Né, partindo do princípio de que isso é um documento sério. Eu acho que ninguém levou a sério ainda esse PNE. Ninguém parou para pensar no tamanho da encrenca. Né? Não, ninguém parou para pensar. Estão simplesmente pensando nos 10% do PIB e nos royalties. Boa parcela, sim. É nisso que eles estão pensando. Eles não estão pensando no tamanho do trabalho que dá isso aí. E por isso nem começaram a fazer. Mas, vamos para o próximo. O próximo diz respeito sobre a oferta de vagas em creches. Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de educação, com a expansão da oferta na rede pública, na rede escolar pública. Bom, isso aí... Atualmente nós não temos tem muito o que fazer. Dados de 2012, né, dados do MEC. Atualmente nós temos 74,3%, isso dado nacional, né, a média nacional, 74,3% em 2012. O que me preocupa realmente, dado ao tempo pequeno para isso tudo, são os malditos convênios que se faz com entidades ditas educacionais, filantrópicas, né? Que tem um casebre lá, o cara põe creche lá e diz que aquilo é uma creche, né? E é uma educação infantil ali, e leva a grana do governo. É lógico que tem gente, né, por detrás disso, né? E a título de se correr com a coisa para poder atender o PNE, se faça mais e mais convênios aí, com gente que não está interessada em educação infantil, coisa nenhuma. Mas o convênio com entidades... filantrópicas? Não. Com essas parcerias... com essas parcerias, ela é um paliativo. Sim, mas acaba virando norma. Porque a gente não pode esquecer... É uma exceção que vira regra. A gente não pode esquecer a submeta anterior, que é a ampliação dessas creches. O ideal é que essa entidade conveniada ela possa suprir uma demanda local, aonde sai mais barato para os cofres públicos solucionar aquele problema local com uma conveniada do que construir uma nova escola. Então isso vai ser útil para regiões mais afastadas, né? Para regiões onde a demanda é maior do que a oferta. Agora, se eu tenho um bairro em grande expansão, né, em que as pessoas estão se mudando, a prefeitura não está atenta a isso, e a prefeitura não está estiver atenta a isso, creche, é perigoso. Aí entra o que você falou. Aí entra a margem para esse tipo de corrupção, que é uma corrupção. É lógico. Então isso tem que ser um paliativo para suprir uma demanda temporária e não permanente. É como aquelas salas de lata, as escolas de lata que vieram para quebrar um galho, né? Porque Sim. não tinha como
E acabou virando regra, né? A isenção virou regra. Não pode acontecer. Não pode, né? A formação de professores é a submeta 8. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior. Sim. O que a gente vê hoje são profissionais de educação infantil que male têm o ensino médio. Ou seja, que não têm preparo nenhuma no trato com essas crianças de creche, de pré-escola. E até recebem o nome de cuidadores. E que nem tem formação para cuidadores, né? Porque para você ser um cuidador, você tem que ter no mínimo ali noções básicas de um técnico de enfermagem. Sim, acredito que sim. Não é simplesmente trocar a fralda. Tem que ter uma série de qualificações. Bom, em seguida, fala sobre pesquisa. Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligados ao processo de ensino e de aprendizagem e teorias educacionais no atendimento da população de 0 a 5 anos, o que é algo de extrema importância. Você estabelecer núcleos de pesquisa sobre essa particularidade da educação e não só tratar da teoria, mas trazer essa teoria à prática. Daí a importância das faculdades e das universidades estarem presentes nas escolas de educação básica. Que não basta só elaborar a teoria, publicar em artigo e atualizar o currículo Lattes, se não colocar em prática e ver o que realmente funciona e não funciona. Mas você sabe que a boa parte que a gente tem é tudo feito no papel, né? Na prática, bem pouca coisa a gente vê acontecer. Sim, mas daí é onde vem, inclusive, a responsabilidade dos institutos de ensino superior. Sim. Seja faculdade, centro universitário, universidade, o que seja, né, que é colaborar com essa etapa do desenvolvimento da educação. Atendimento em comunidades indígenas, quilombolas e do campo. Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a manutenção de escolas e o deslocamento de crianças de forma a atender a especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e informada. Bom, atualmente as matrículas de educação infantil no campo, dados de 2012, são de 859.526 matrículas. E nas comunidades indígenas nós temos aí 22.856 matrículas. Isso também em 2012, né? Todos os dados aqui são de 2012, né? Essa expansão tem que ser acompanhada, então, para ver quanto mais tem que se fazer a respeito disso, né? E matrículas de educação infantil em comunidades quilombolas, atualmente nós temos 29.640 matrículas. Então, está aí mais o item, que é a expansão nessa modalidade. Que, na verdade, é oferecer a essas comunidades creches em educação infantil em número suficiente, né? Esses são os que estão matriculados. Os dados nos dão aqueles que estão na espera, que estão para serem matriculados. Quantos são? Né? E quanto tem que se fazer ainda a respeito disso? O atendimento educacional especializado é a submeta 11, né, que diz o seguinte: priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar à educação aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica.
Isso daqui, Isso é um enrosco, hein? Isso é um enrosco. Sim, porque isso passa necessariamente pela qualificação do professor. Exato, né? também. Então, isso depende necessariamente da formação do professor, da formação inicial do professor. E aí você volta naquele oferta, item da formação superior do professor sim, também, a formação continuada desse Exato. professor, né, de educação infantil. Tem que oferecer essa habilitação ao professor para ele tratar com alunos altamente dotados ou com deficiências, né? Porque a faculdade em si, o curso universitário, não dota o professor dessa habilidade. Não tem como. Então, tem que fazer parte de um programa de governo, de uma política de educação continuada do professor. Né? Para você ter uma ideia como essa demanda acontece. Das matrículas na educação infantil de crianças com deficiência em classes especiais, passamos de 72% em 2007 para 37% em 2011. Por outro lado, cresceu em 15,6% o número de crianças com deficiência matriculadas no ensino regular. Quer dizer, na verdade, saíram de um campo e foram para o outro, né? De 24.634 para 39.367 em 2011. Na verdade, você tem uma migração, né? Das escolas especiais para as classes regulares. E você aí causa um outro problema, que o professor de ensino regular também não está preparado para trabalhar Sim. com um aluno com deficiência. E aí você tem lá, por exemplo, numa escola de educação infantil. Esse exemplo não é tão abstrato assim não, tá? Se alguém trabalha com educação infantil e está ouvindo a gente, vai saber muito bem o que a gente está falando. Você tem lá 20, 25 crianças para um professor. Uhum. Tá? E aí dessas 25 crianças você tem lá 3, 4 inclusões. E o professor está sozinho. E ele não tem um assistente, ele não tem ninguém especializado ou minimamente especializado que possa acompanhar esse trabalho junto com ele. Né? Então, isso passa novamente pelas políticas públicas, a contratação de pessoal especializado, a oferta de cursos, né, de formação continuada para esses profissionais, se realmente se quiser chegar A algum lugar. a esse objetivo. Exatamente. E aí, atenção, senhores secretários de educação, né, dos municípios brasileiros, tem serviço pra caramba para fazer, viu, mano? Só não faz quem não quiser, né? 12. É o apoio às famílias. Implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. Bom, aí não implementar em caráter complementar, ou seja, Não, vai é complementar, um complemento, é algo né? que vem acrescentar nesse processo. Os programas de orientação e apoio às famílias, meio de articulação nas áreas de educação, saúde e assistência social. Sim, são 3 áreas diferentes que devem se unir para criar ali ou um conselho, né, por bairro, Uhum. né, ou, dependendo do tamanho do município, você ter esses conselhos municipais que possam dar assistência a essas famílias. Aí você vira e fala assim, e o conselho tutelar? Né? Se a gente pensar numa cidade grande como Guarulhos, o conselho tutelar ele não tem essa incumbência. Ele não tem nem a incumbência e nem a capacidade de fazer isso. Não consegue atender, então, né? eu imagino, eu acredito, Devia ser descentralizado. poderia ser criado dentro do conselho tutelar um departamento voltado para isso, voltado para este objetivo, porque não adianta você simplesmente pegar esse objetivo e jogar nas costas da escola, do postinho de saúde e do conselho tutelar, se você não tiver alguém para fazer essa interlocução. Fazer o meio de campo, né? Fazer o meio de campo. Então isso daqui precisa necessariamente da demanda de um profissional para lidar com isso. E aí você pensa numa cidade com 1,5 milhão de habitantes, como é o caso de Guarulhos, ou sei lá, com 17 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, como é o caso da cidade de São Paulo. Se torna inviável. É complicado. Altamente então, complicado. A Secretaria de Saúde, a Secretaria Trabalhar de em Assistência uníssono, Social né? e a Secretaria de Educação, elas têm que
se unir formando um comitê, Exato. para que dentro desse comitê você estabeleça geograficamente as regiões que devem ser A área de atendidas, atuação de cada comitê, para né? isso. De cada comitê. Certo? Certo? Pode pro próximo? Vamos pro próximo. O próximo que já são Item 13. Não quer ler, não? 13, tá? Padrões nacionais de qualidade. Preservar especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do aluno de 6 anos de idade no ensino fundamental. Isso daqui é colocar em prática os referenciais curriculares nacionais da educação infantil. Ponto. Tá, isso É daqui fazer acho que valer, né? Fazer valer. Um dos mais fáceis, entre aspas, né? Seria Não é isso, muito né? fácil, é colocar, né, o RCN Em prática. em prática. Quer dizer, e garantir a qualidade, né? O problema é garantir a qualidade. Tá lá. Porque para você ter essa garantia de qualidade, você tem que voltar em alguns itens que nós já falamos também. É porque não trata necessariamente só do professor. Exato. Mas também Infraestrutura, do professor, por né? exemplo, que a Aí gente já entra falou alguma A coisa. infraestrutura, a questão do salário, a questão da formação. Exato. Né? Parece simples assim, não, o professor vai lá e resolve essa. Sim. Não é bem assim. O professor de educação infantil ganhando 800 contos por mês. Tendo que aturar o... Fazendo, né, para desenvolver tudo isso, vamos lá, vai. Né? Vamos combinar que tem que melhorar o salário do cara também. Teria que melhorar as condições de trabalho dele e a capacitação dele também. Né? Então aí você pode garantir alguma coisa. O que fica realmente difícil às vezes. Bom, monitoramento do acesso e da permanência, item 14. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à infância. Bom, eu não posso responder pela educação infantil porque eu não trabalho nessa área, mas eu sei que esse monitoramento ele existe. Sim, né? através dos programas de transferência de renda, né? Não, mas o monitoramento quem faz é a escola. Então, periodicamente, a escola recebe uma planilha. Faz porque a prefeitura exige, né? Os né? beneficiários, sim, é uma contrapartida. Exato. Você vai receber esse benefício se você estiver na Tanto escola. na escola estadual, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente também tem isso aí, sim, né? Sim, se o Informar aluno não constantemente estiver quem está frequentando, se o aluno não estiver frequentando, você vai lá, faz um xizinho que não está ele frequentando. perde o benefício. E aí os pais vão lá se explicar, porque afinal de contas esse benefício foi feito para isso. É. Para o cidadão estar na escola. É incrível, mas é verdade, né? Você tem que pagar para que o pai ou a mãe leve a criança à escola. Fazer o quê, né? Não deveria ser assim, né? Deveria ser uma coisa natural. Vai para a escola porque tem que ir para a escola, né? Mas não, tem que pagar. Na realidade, bom, a gente pode ficar horas debatendo sobre esse assunto aí, mas né, o programa de transferência de renda, ele é feito para quem necessita dessa renda. Porque haja manutenção da frequência. E a gente sabe que dentro da história desse país, muita gente parou de estudar para ter que ir trabalhar. Exato. Né? É um mecanismo que vem ajudar? Eu concordo, acho que sim. Mas que tem muita gente se apropriando do dinheiro ali, e tem. Vamos lá? Vamos em frente? Bom, item 15 se chama busca ativa. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 anos. Bom, se o Estado vai promover essa busca e vai preservar o direito dos pais de levar ou não para a escola, é meio confuso, não é não? Por que eu quero saber? Só se for para informação, só para ter dados de que tantas crianças não estão na escola ainda. Né? Ou
Porque se o pai e a mãe dizem que não vai para a escola, não precisa isso ir. se aplica a crianças de até 3 anos. A partir dos 3 anos, ela passa a ser obrigatória. Vai ser obrigatório e o pai responde por isso. Obrigatório, sim. Bom, o item 16 fala sobre o levantamento de demanda que o Distrito Federal e os municípios, com colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão a cada ano levantamento de demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escola como forma de planejar e verificar o atendimento. Esse planejamento tem que ser feito mesmo, esse levantamento, senão Sim, como é que você vai saber o que tem que fazer, né? Mas é o que está em uma das outras metas do exatamente, que a gente já viu a pesquisa ela tem que ser sistematizada e atualizada. E esse sistema ainda não existe, vai ter que ser criado, testado, colocado em prática. Para isso serve o IBGE, o INEP, também. Né? Tá aí, que tem como entrar vamos ajudar aí, na né? questão da metodologia. Exatamente, para facilitar aí, ver se a coisa entra em funcionamento logo, né? Por fim, a última meta dentro deste primeiro item, que fala sobre o tempo integral. Exato. Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme a LDB, né? Conforme nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Hoje, dados de 2012, né? Não falo hoje é 2012. Porcentagem de matrículas em tempo integral na educação infantil atualmente é de 27,7% em 2012. É pouco, né? É. Agora, é pouco em função da não procura ou é pouco em função de que não há? Da oferta. Não há oferta. Baixa oferta. Baixa oferta. A procura tem. A gente está cansado de ver aí, né, as notícias de que a população precisa trabalhar, a escola não atende, não tem vaga, a creche não atende, não tem vaga, aí para no jornal, aquela coisa toda. Né? Uhum. Bom, esses são os 17 itens constantes. Só da primeira meta. Né? E por aí a gente vê o tamanho da encrenca que é esse PNE. Não é mole, não. E que tem que ser sistematicamente acompanhado, debatido, discutido, né? E cobrado. Uma coisa que eu, fosse político, faria, em função disso tudo, é falar o seguinte, PNE não vai ser 10 anos não, nós vamos fazê-lo para 20 anos, porque vai precisar de mais 10 para conseguir isso aí. Olha, depende, bichão, porque se houver boa vontade, não votaram a Lei Geral da Copa aí, rapidinho, né? Não construíram tantos estádios rapidinho. Então, boa vontade tem, basta... Dinheiro também tem. Então, fazer nós sabemos que é possível fazer. Agora, vai depender da mobilização da sociedade para que isso aconteça. Do empenho de todos. E para a gente finalizar esse bate-papo aqui, vou recomendar novamente que você acesse periodicamente o site, que é observatoriodopne.org.br, que ali é atualizado constantemente pelo Facebook do programa Agora José. Você também é sempre atualizado do que está acontecendo, mas fica registrado tudo aqui no observatoriodopne.org.br. Certo?